Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é estrutura das demonstrações financeiras. Os tópicos a serem abordados nessa aula são análise das demonstrações financeiras, atividade. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de analisar a situação financeira de uma empresa, entender os prazos médios de rotação do estoque, recebimento dos clientes e de pagamento dos fornecedores. Análise das demonstrações financeiras. Primeiramente, vamos pensar o seguinte: o balanço patrimonial de uma organização está dividido da seguinte forma. Nós temos, de um lado, os ativos, que representam as aplicações de recursos. O ativo recebe alguns sinônimos: recursos aplicados, aplicação de recursos, capital aplicado, ou simplesmente ativo. Agora sim, os bens e direitos que estão no meu ativo foram financiados pelo meu passivo, ou pelo passivo exigível, que são as obrigações, também chamadas recursos de terceiros, capital alheio, ou então pelo patrimônio líquido, que é o capital dos próprios sócios, ou seja, a riqueza própria da organização. Logo, eu tenho duas fontes possíveis aí de recursos: ou capital alheio, que é o meu passivo exigível, ou o meu capital próprio, que é o meu patrimônio líquido. Logo, a análise das demonstrações financeiras, ela vai se preocupar com essa relação. Por exemplo, quando eu digo capital alheio de curto prazo, dívidas de curto prazo, qual a capacidade que a empresa tem de honrá-las a partir dos recursos do meu ativo circulante? Bom, para isso existem os quocientes de liquidez: liquidez comum, liquidez seca, liquidez imediata. Outros exemplos: eu quero saber qual o percentual do meu ativo que foi financiado por recursos de terceiros. Aí eu parto para analisar os chamados indicadores de endividamento, que terão uma ótica mais para esse cenário. Qual percentual que o capital próprio financiou os ativos, qual percentual que o capital alheio financiou os meus ativos. E outros indicadores. Por exemplo, qual a composição do meu endividamento? É preponderante de dívidas de curto prazo? Dívidas de longo? Outros exemplos: o meu ativo fixo, investimentos, imobilizado e intangível, foi ele financiado totalmente pelo capital próprio ou não? Foi financiado por capital alheio? Ou ainda, o meu ativo fixo, parte dele foi financiada com dívidas de curto prazo? São os quocientes de imobilização, ou imobilização do capital próprio, ou imobilização dos recursos não correntes, que vão responder a essas e outras perguntas. Vamos então conhecer os principais indicadores. Observem que nós temos exemplos de indicadores de liquidez, indicadores de estrutura de capital, que são os de endividamento, e os indicadores de rentabilidade. Vamos começar pelos de liquidez. Liquidez corrente, liquidez seca, liquidez geral, liquidez imediata. Agora, exemplos de indicadores de endividamento, os também chamados estruturas de capital. Participação de capitais de terceiros ou simplesmente endividamento, composição de endividamento e mobilização do patrimônio líquido e mobilização dos recursos não correntes.
Agora, alguns exemplos de indicadores ou ainda quocientes de rentabilidade. Giro do ativo, margem líquida, rentabilidade do ativo, rentabilidade do patrimônio líquido. Importante mencionarmos que o assunto não se esgota aqui. São apenas alguns exemplos de indicadores que são aí utilizados nas chamadas análise das demonstrações contábeis. Análise das demonstrações financeiras, atividade. Aqui, o nosso foco é basicamente o seguinte. Falamos há pouco que temos os indicadores de liquidez, endividamento, também chamado estrutura de capital, e ainda os de rentabilidade. Bom, mas nós temos também os indicadores operacionais, aqueles ligados à atividade da empresa, ciclo operacional, ciclo financeiro, ou seja, qual é o indicador que mostra o prazo médio que o estoque permanece na minha empresa, mais o prazo médio pelo qual eu recebo a minha venda? Chamamos ele de ciclo operacional. Mas o que é o ciclo operacional? É a soma de dois indicadores. Então vamos conhecer alguns deles. Prazo médio de estoque. Prazo médio de estoque é igual a estoque dividido por custo das mercadorias vendidas vezes 360. Por que vezes 360? Eu quero saber no ano ou ainda em dias qual é o prazo médio que o estoque fica na minha empresa. Suponha que eu chegue num indicador de 90. Significa que, na média, o estoque fica parado 90 dias. Vamos para o próximo. Prazo médio de recebimento de vendas. Prazo médio de recebimento de vendas é igual duplicatas a receber dividido por vendas vezes 360. Aqui é o seguinte, eu parto do princípio que eu vou parcelar as minhas vendas. Do contrário, não há que se falar em prazo médio de recebimento de vendas. Por quê? Se eu adoto uma política de apenas vender à vista, então a gente não tem o que discutir nesse caso. Mas não é isso que costuma acontecer aí na indústria, no comércio e até mesmo em serviços. Hoje os pagamentos costumam aí serem parcelados. Ótimo. Partindo então dessa premissa, suponha que eu chegue em determinado valor. Prazo médio de recebimento de vendas é igual a 120. Qual a leitura que eu faço? É a seguinte, em média, eu realizo uma venda completa a cada 120 dias. Ou seja, vendo hoje, o meu cliente me paga parcelado e ele termina de pagar a venda completa, em média, a cada 120 dias. Ótimo, mas temos mais um. Prazo médio de pagamento de compras. Prazo médio de pagamento de compras é igual duplicatas a pagar dividido por compras vezes 360. Aqui a minha preocupação é a seguinte, eu fiz uma compra. Se eu adoto a política de apenas comprar à vista, não há que se falar em prazo médio de pagamento de compras, pois eu já sei que a minha política é só pagar à vista. Mas sabemos que nos dias atuais não é a realidade. Nós parcelamos as compras, ou no cartão de crédito, ou um financiamento junto ao fornecedor, ou um parcelamento. Já fez ali nas redes varejistas, as redes de departamentos? Já fez algum parcelamento? Bom, em quanto tempo, na média, você costuma pagar? Eu na média pago parcelo em no máximo 2 vezes. Pronto, seu prazo médio de pagamento de compras é de 60 dias. Importante nos atentarmos que alguns doutrinadores
fazem adaptações nesses indicadores. Por exemplo, no prazo médio de rotação do estoque, ou seja, tempo médio que o estoque fica na minha empresa, vejam a fórmula: estoque dividido por custo da mercadoria vendida vezes 360. Ótimo! No momento que eu vou calcular o estoque, costuma-se utilizar o estoque médio, ou seja, eu pego o estoque do ano anterior mais o estoque atual dividido por 2. Idem na segunda fórmula, prazo médio de recebimento de vendas. Costumam fazer o seguinte: clientes dividido por vendas vezes 360. O cálculo do clientes costuma-se pegar cliente do ano anterior mais o cliente do ano atual dividido por 2. Bom, são dicas aí na prática como o pessoal tem feito. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre estrutura das demonstrações financeiras. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!